Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o nosso primeiro webinar do ano de 2021, com a temática voltada para a modelagem de estações de tratamento de efluentes, usando o software WEST, que é um dos softwares fornecidos por nós, da Hydroinfo, representantes oficiais da DHI no Brasil. Ao final dessa apresentação, teremos um momento aberto para responder a perguntas, então sintam-se à vontade para enviar aqui no chat ou no botão de Q&A. Eu sou Juliana, vou então apresentar o webinar de hoje e me apresentando um pouquinho, eu tenho experiência prévia em projetos internacionais de pesquisa e desenvolvimento na área de engenharia, principalmente referente a tratamento de águas residuais por via biológica. Também atuei como pesquisadora em biotecnologia pela UFSC. Tenho experiência na área de gestão de projetos e inovação no ramo ambiental. E hoje faço parte da Hydroinfo, com foco em projetos na área de tratamento de efluentes e também sou graduanda em Engenharia Química. A Hydroinfo, em poucas palavras, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja para a parte de suporte a projetos ou licenciamento e também operação. Temos um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que temos participação em projetos tanto no Brasil quanto no exterior. E, além disso, somos representantes então, oficiais exclusivos da DHI no Brasil, atuando tanto para comercialização, suporte ou treinamento também dos softwares MAIC. Então, quando falamos da consultoria para ambientes aquáticos, queremos abranger todas essas áreas mostradas na tela, englobando aí rios, reservatórios, oceanos, costas, cidades. Mas também mineração, águas subterrâneas e indústrias, focando ali na parte de tratamento de efluentes e processos. Falando agora sobre a série de webinars que estamos começando hoje, iremos abordar diferentes tópicos em cada webinar, começando então pela introdução ao software WEST, onde vamos hoje demonstrar a implementação de um layout hipotético de uma estação de tratamento de esgoto na interface do software. No próximo webinar, a gente vai tratar das possíveis abordagens de otimização que a gente pode implementar, focando ali na parte da concentração de nitrogênio total no efluente de saída e a aplicação de controladores. E para fechar a série, traremos no último webinar um exemplo de otimização com foco no tratamento do fósforo do efluente e também uma avaliação de custos de operação que vai ser em relação ao primeiro layout implementado e o último, já com todas as otimizações, fazendo então uma análise comparativa do que seria mais vantajoso, não só em termos ambientais, mas também em termos econômicos. Hoje então iremos abordar a introdução ao software WEST e a aplicação de um layout hipotético inicial. Os tópicos que serão abordados são primeiramente uma contextualização nos modelos de tratamento de efluentes, falando ali um pouquinho sobre o histórico e o panorama atual do tratamento de esgoto no Brasil. Eu vou abordar também uma introdução ao WEST, as suas aplicações, vantagens e a interface. Após essa parte, eu vou fazer uma demonstração de um exemplo de implementação de layout no próprio software. E para concluir, a gente vai trazer aí umas novidades do WEST 2021. E por fim, a gente vai abrir o espaço para perguntas. Começando então por um breve histórico aí da modelagem de tratamento de efluentes urbanos, é importante lembrar que a aplicação de tratamento de efluentes é algo relativamente recente, né? No início do século XX, o cenário no Brasil ainda era de direcionamento do esgoto para fossas ou drenagem, e isso propiciava o surgimento de doenças, já que não era feito o tratamento. E aí, com o conhecimento dessas consequências, passou-se a aplicar então até a década de 70 o direcionamento do esgoto para longe da população por meio de canalização do escoamento.
o que por um lado diminuiu os riscos de doenças, né? Mas por outro acabou por contaminar e poluir os corpos hídricos nos quais estavam sendo despejados esses rejeitos. Enquanto isso, no cenário mundial, em 1914 foi descoberto o processo de lodos ativados no Reino Unido, e na década de 60 tornou-se clara a problemática da eutrofização e da necessidade de remoção do nitrogênio e do fósforo dos efluentes. Nessa época, muitos programas de pesquisa pelo mundo foram intensificados nesse ramo, e ali na década de 70 em diante, a modelagem computacional já havia surgido para aplicação no planejamento e avaliação de sistemas de drenagem urbanos. A partir de então, em 1982, a International Water Association promoveu estudos referentes à modelagem matemática no ramo, principalmente de tratamento de efluentes, com ênfase aqui nos sistemas biológicos de tratamento. E então, em 1987, foi apresentado o modelo Activated Sludge Model número 1, também conhecido como ASM1, e ele foi criado com o objetivo de analisar o desempenho de edges, além de identificar possíveis problemas e garantir o controle das operações que estavam sendo realizadas. Na década de 90 para cá, muitas outras inovações foram propostas e o desenvolvimento de novos sistemas de tratamento, tanto para a remoção de carbono, do nitrogênio e do fósforo, todos esses tiveram um grande crescimento e expansão a partir da aplicação de novas tecnologias. Falando agora especificamente dos modelos voltados para tratamento biológico de efluentes, a equação de Monod, que descreve a cinética de crescimento microbiano em função do substrato, foi de grande utilidade para compreender a nitrificação e a dependência desse processo com relação à taxa máxima de crescimento de organismos autotróficos. E até hoje a cinética de Monod é utilizada em modelagem e simulação de tratamento biológico de efluentes. Seguindo ali na linha do tempo, como mencionado, em 1987 foi apresentado então o modelo ASM1, que considera a remoção de DQO, nitrificação e desnitrificação. E em 1995 foi proposto um modelo mais aprimorado, o ASM2, que considera aí também as reações e processos do modelo ASM1, com a diferença de que o 2 ele considera os processos envolvidos na remoção de fósforo do efluente e a relação entre essa remoção e o tratamento do nitrogênio. Em 1999 foi apresentado o modelo ASM3, que daí é um aprimoramento também do modelo ASM1, mas que considera aqui a questão do armazenamento de componentes intermediários de maneira intracelular nas células heterotróficas, e antes isso não era considerado no modelo 1. Além disso, também houve a melhoria na calibração dos parâmetros cinéticos do modelo 3 em comparação com o modelo 1. E aí em 2002, o modelo de digestão anaeróbica, o ADM1, surgiu como uma ferramenta para descrever todas as cinéticas envolvidas nesse processo, incluindo principalmente a possibilidade de análise de performance de um reator anaeróbico, com relação à sua remoção de DQO e também a formação de gás metano. Mas bem, a gente falou de vários modelos e tudo mais, mas por que aplicar essa modelagem em processos de tratamento de efluentes? Primeiramente, é importante aqui enfatizar a possibilidade de redução de custos, relacionada aí muitas vezes com a otimização do sistema, por exemplo, seja de aeração ou de bombeamento, que estejam instalados num layout. E aqui a gente também pode citar uma redução, por exemplo, no uso de produtos químicos dosados nas operações, a partir, por exemplo, de uma análise de cenário com a aplicação dos modelos. A modelagem ela também possibilita uma maior previsibilidade e segurança ao sistema de tratamento. E aqui o que a gente quer indicar é principalmente que sai mais barato,
mudar sabendo quais vão ser os impactos que vão ocorrer tanto nos processos físico-químicos ou biológicos, já de antemão, do que depois chegar a aplicar algo às cegas e acabar tendo um impacto não previsto anteriormente, né, e que pode gerar um custo muito maior do que se espera. Além disso, também permite uma maior rapidez na implementação de cenários otimizados, sabendo-se aí que já se tem, né, uma previsão da idealidade do que se quer atingir através da simulação com os modelos. Essa modelagem também permite uma maior flexibilidade para múltiplos cenários, tanto para uma nova unidade quanto para manobras operacionais numa estação, principalmente aí quando se fala da sazonalidade, né, nas características do esgoto. E aí devido também a mudanças de temperatura e vazão em altas temporadas, por exemplo, de verão ou de inverno. E por fim, a modelagem também permite uma garantia operacional, de maneira que atender demandas tanto de agências reguladoras ou também de órgãos ambientais e licenciadores. Falando um pouco agora sobre o cenário do tratamento de esgoto no Brasil, é visto que se tem um foco muito grande, né, na remoção de matéria orgânica. Então, não tendo tanta ênfase na remoção de compostos derivados do nitrogênio e do fósforo, mas apesar de que hoje já se tem, né, uma maior atenção em alguns estados e regiões, principalmente pela questão de atendimento à legislação e também pela preocupação com a eutrofização de rios e lagos que estejam próximos ali à população. Outro dado importante é que o sistema de lodos ativados é o sistema mais aplicado em termos de população equivalente no país, sendo então o mais importante para o atendimento de populações mais densas. Porém, em questão de números de estações de tratamento, os sistemas mais implementados em quantidade, né, são aqueles com reator WASB e lagoas. E aqui, lagoas a gente está generalizando para todos os tipos, seja de polimento, aeração, facultativa. E também, por fim, aqui é importante ressaltar que no cenário atual, há uma crescente tendência na busca por aprimoramento dos processos aplicados, o que enfatiza, né, a demanda por inovações e também ferramentas de análise que podem se encaixar aí à modelagem. Aqui a gente tem um gráfico para mostrar a segunda observação que a gente fez, que é sobre a grande representatividade dos processos que aplicam reatores WASB e lagoas, sendo então estes os mais empregados aí em questão quantitativa, né? Já esse gráfico aqui, a gente mostra então que os processos aplicados no Brasil, tomando como base a população equivalente, né, a gente tem a predominância do processo de lodos ativados. Então ele é de longe aí o mais implementado no atendimento de grandes populações, sabendo-se também que ele não é o mais implementado em números de estações existentes, né? Que nem a gente pode comparar ali com o gráfico anterior. Mas ele tem um expressivo valor aqui nessa análise mostrada nesse gráfico. Falando agora sobre o software WEST para estações de tratamento de efluentes, bom, o WEST ele é um software comercial desenvolvido pela DHI, ele está em constante desenvolvimento e nele é possível montar, né, estruturar uma estação de tratamento de efluentes tanto para simulação dinâmica quanto para simulação estacionária. Os modelos disponíveis são desde os mais simplificados, o SM1 ou a SM2, até os mais completos, né, como o SM2D, a SM3, entre outros. E aí, no caso, a escolha de qual modelo utilizar na simulação fica a cargo do usuário, né? Tendo em conta os objetivos que ele quer atingir com a sua análise.
A aplicação do ESH, assim como a aplicação da modelagem, ela reduz então incertezas no projeto e na operação da estação de tratamento, permitindo aí também uma otimização dos processos e operações com análises rápidas e eficazes feitas no próprio programa. E quando se trata da busca pela redução do custo de operação, a implementação do software traz então mais segurança por permitir que diferentes cenários sejam avaliados de uma forma mais ágil, né? E também com uma alta precisão à realidade. Além disso tudo, o software ele permite então o atendimento às normas ambientais. Quando a gente o software possibilita então a simulação dinâmica do processo e possibilita também a análise das médias das concentrações de poluentes no período simulado. Então, o EST ele conta então com a modelagem e simulação dinâmica do processo e permite a otimização de ETs em diferentes configurações com diferentes sistemas de tratamento. Ele inclui aí análise de viabilidade de processo, análise de sensibilidade de parâmetros e outras análises estatísticas úteis à otimização. O layout, então, é editável e personalizável, o que permite a flexibilização e adaptação das configurações para um sistema mais específico. Como eu comentei, ele inclui aí modelos numéricos completos. E por ser bastante flexível, o ESH é aplicável para qualquer vazão e tipo de esgoto. E aí a gente inclui o esgoto urbano e industrial também. Por fim, ele também permite a integração com outros softwares de monitoramento e programação, como softwares SCADA, Python, MATLAB e entre muitos outros. A interface principal do software é essa, com um exemplo aí já implementado de um layout de sistema de tratamento com recirculação interna, 2 tanques de lodo ativado e um decantador secundário. Eu vou mostrar depois a interface no próprio software e aí vocês vão poder visualizar de uma forma mais dinâmica e com uma imagem também mais aproximada, né? Partindo então para a aplicação que a gente vai simular aqui nesse webinar, a gente vai fazer uma aplicação à otimização de uma ET hipotética. Em específico, a simulação vai ser baseada então em um tanque circular de lodos ativados, o qual vai possuir áreas anóxicas e aeróbias na extensão do reator. A foto aqui do slide ela é representativa, apenas para ilustrar o que é esse tanque na realidade, né? Inclusive, é uma foto de uma estação participante de um projeto com a DHI. E aqui, então, está o reator que a gente vai considerar no nosso sistema. Para fins práticos, então, só para complementar, esse reator vai ser considerado como a somatória de 5 tanques separados, com diferentes regiões de oxigenação, tendo então diferentes KLA, que é o parâmetro mais comumente utilizado, né, para medir os níveis de aeração do reator. Considerando então que vai ser um sistema de lodos ativados com regiões aeróbias e anóxicas, o layout geral considerado vai ser o seguinte. Temos aqui a entrada do efluente no sistema. Em seguida, teremos o tratamento biológico com lodos ativados. Assim como no exemplo mostrado anteriormente, teremos um decantador secundário após a etapa biológica. E por fim, o direcionamento do efluente clarificado para o corpo hídrico, ou possivelmente para um tratamento terciário, que a gente não vai abordar nessa série de webinars, mas seria uma opção. E ali
na saída de fundo, também teremos o direcionamento do lodo adensado para o seu tratamento. É importante ressaltar que a gente vai ter duas recirculações, uma para manutenção da flora bacteriana no lodo e outra para garantir um alto percentual de desnitrificação. Então, antes de falar dos objetivos, eu só queria aqui concluir que esse aqui é um sistema básico, clássico aí de lodos ativados, né? E a diferença é que no tratamento biológico a gente vai ter mais de 2 tanques. E aí, posteriormente, nos próximos webinars, a gente vai complementar com outras utilidades que servirão de apoio ao atendimento do objetivo de otimização que a gente quer atingir. E aí, puxando o gancho dos objetivos, né, que a gente vai tratar hoje e nos próximos webinars, a gente vai começar, então, com a definição e estruturação de um layout de estação de tratamento de esgoto urbano. E aqui é importante dizer que, na simulação, a gente vai inserir dados hipotéticos no modelo. O objetivo 2, que vai ser abordado no nosso segundo webinar, a gente vai tratar da otimização da estação, voltando-se aí para uma eficiente remoção do nitrogênio total e também a implementação de controladores. O objetivo 3, ele vai retratar da regulação da dosagem de coagulante para a obtenção dos requerimentos de concentração de fósforo, né, que a gente vai querer atingir. E aí também, nesse webinar, a gente vai tratar, por fim, né, da avaliação de custos dos layouts inicial e o final. Para contextualizar os nossos objetivos, eu trouxe aqui alguns dos padrões de emissão de efluentes líquidos, né, definidos para o estado de Santa Catarina. E aí eu trouxe com relação ao nitrogênio total e também ao fósforo, sendo aqui então exigidos valores máximos, né, de 10 mg para o nitrogênio e 1 mg para o fósforo. E esses vão ser os nossos parâmetros que a gente quer atingir na média mensal que a gente vai avaliar. Nosso objetivo de hoje vai ser então, primeiro, definir e estruturar um layout de estação de tratamento de esgoto. As etapas que a gente vai seguir na demonstração são as seguintes. Primeiro, iremos definir qual modelo que será adotado para a simulação. Em seguida, iremos inserir os dados do efluente de entrada. Partiremos, então, para a construção do layout. Os parâmetros de dimensionamento, eles vão ser definidos e inseridos, assim também como os parâmetros de operação. Partiremos para a simulação no estado estacionário e para a simulação dinâmica. E iremos concluir com a avaliação de resultados em dashboards que iremos inserir para análise e visualização dos dados obtidos. Aqui, para fazer uma explicação prévia sobre algo que eu vou mostrar no software, eu já queria comentar com vocês, é sobre o fracionamento da composição do efluente. Para quem já está familiarizado aí com a modelagem de estação de tratamento de efluentes, já deve ter se deparado com as diferentes ramificações, né, que se faz para os componentes de entrada do efluente. Vocês vão ver que eu vou inserir dados que são gerais, como a vazão, a concentração de nitrogênio, DQO, mas muitas outras composições elas poderão, né, ser avaliadas a partir do fracionamento que vai ser feito de acordo com o modelo escolhido. Esse fracionamento ele vai dividir os componentes principais inseridos aqui, então, como orgânico e inorgânico, solúvel, particulado, degradável, inerte, substrato ou micro-organismos. E a gente vai poder avaliar, então, por exemplo, a concentração de amônia ou de nitrato.
E aí essas frações todas, elas vão ser as variáveis de estado do meu modelo. Bom, partindo então agora para o West, eu vou só compartilhar então minha tela aqui. Bom, então vamos lá. Vocês já estão vendo aqui a interface do West. Vocês podem ver que eu já preparei aqui um novo arquivo, né? Já havia criado antes para agilizar um pouco o nosso tempo aqui do webinar. Mas vocês podem simplesmente criar um novo arquivo aqui do zero, nesse botão principal. E vai aparecer uma janelinha aqui, onde vocês podem colocar aqui o nome e definir o modelo que vai ser resolvido a simulação e o processo que vocês vão implementar. O que eu quero enfatizar aqui, para vocês, que eu acho importante dizer, é que o modelo que a gente vai seguir nessa demonstração é o modelo ASM2D ModTemp. A gente escolheu ele porque ele é um modelo que permite, principalmente, que parâmetros cinéticos dependentes da temperatura, ele permite que eles sejam calculados para valores não padrões em relação a outros modelos. Então, ele é um modelo mais versátil nesse sentido, e a gente escolheu ele por ser mais flexível a possíveis mudanças que a gente veio a fazer. No entanto, vale lembrar que ele é uma extensão do modelo ASM2, e ele também engloba as mudanças propostas pelo modelo ASM2D, que diz respeito ao acúmulo de substrato na matriz celular de micro-organismos, e também as mudanças propostas pelo modelo ASM2D Mod, que considera os processos de decaimento dependentes de receptores de elétrons. Então, aqui é definido um modelo no qual vocês vão se basear para a resolução do processo. Então, lá logo de cara já se definida então essa parte do modelo. Seguindo com o nosso layout, eu já inseri aqui os blocos propostos e já fiz as conexões entre eles. O que eu queria mostrar para vocês é justamente nos slides que acabei não mostrando antes, mas eu vou mostrar aqui rapidinho, que é a questão do... Aqui, voltando para o slide então, aqui a questão dos blocos que eu coloquei ali, são todos esses listados. Então aqui tem o efluente de entrada, o efluente de saída, o rejeito. Aqui os combiners e splitters para recirculação interna, os sensores tanto na entrada quanto na saída, os tanques de lodo ativado e o decantador secundário. Então, para deixar bem claro que são esses os blocos que a gente inseriu no nosso layout. Então, voltando aqui pro West, né? Então, aqui está o nosso layout. E o que eu quero chamar a atenção dentre esses blocos é esse primeiro, que ele realmente é bem importante, porque é ele que vai basicamente ser a fonte que gera o efluente que vai ser tratado. Então, ele é um bloco de input aqui, Municipal Wastewater. É importante dizer que ele é uma fonte de esgoto urbano, não é o industrial. E se eu clicar aqui 2 vezes nele, vai aparecer essa janelinha aqui, onde vocês, basicamente, essa janela onde a gente vai definir a característica do meu efluente de entrada. Vai ser o input, então, da simulação. E aí, primeiro, nessa aba General, a gente define quais são as variáveis de entrada dos meus dados, sendo que aqui já foram definidas como sendo a vazão de efluente,
ADQO, nitrogênio total Kildan, sólidos totais em suspensão e fósforo total. Partindo aqui para a próxima aba, na parte de fracionamento, então vou retomar aqui rapidinho o conceito que eu expliquei agora há pouco, que o fracionamento, então, ele se trata da divisão dos inputs, aqui, que eu coloquei, em frações aí, seja de particulados, solúveis e outras subdivisões que irão compor o meu efluente. Então, a partir dessa divisão, é que a gente vai ter as informações necessárias para os requerimentos de tratamento. Então, aqui eu defini o meu modelo de fracionamento. Partindo aqui para a terceira aba, aqui a gente vai inserir os dados medidos que serão considerados como a caracterização do meu efluente. Então, eu já tinha aqui um arquivo pronto, com dados compilados já. Aqui mostrar para vocês, já tinha um dado aqui em relação ao tempo de medição. Então, eu já puxei aqui também para o output da série temporal. E já coloquei então aqui o stop time já foi automático, então são dados gerados em 31 dias, nesse caso. Finalizando essa parte do meu efluente, aqui nessa última aba a gente tem que clicar nesse botão para gerar os dados do fracionamento, que vão ser calculados automaticamente e servirão como input do meu layout. Eu já gerei aqui antes, como vocês podem ver, tanto para o estado estacionário quanto para simulação dinâmica. E a partir disso, a gente já pode partir então para as especificações do layout, que seria a parte de operação e dimensionamento. Eu vou voltar aqui rapidinho nos slides, de novo, para mostrar para vocês quais foram as considerações para o sistema implementado. Então, voltando aqui, então aqui a gente tem a parte de parâmetros de operação. Esses foram as considerações para os tanques de lodo ativado, então com a região anóxica, não aerado, tanques aeróbios. E também aqui para o sedimentador secundário, a vazão de fundo, área superficial e altura. E o bombeamento na circulação interna. Então, a vazão aqui definida para cada um. Esses foram os dados que eu considerei. Porém, o que eu quero enfatizar aqui, eu vou voltar para o West para mostrar para vocês. Aqui, então, eu tenho o meu layout. E o que eu quero enfatizar para vocês é que nos blocos, se eu clicar aqui, quando eu defini que eu ia colocar o parâmetro de KLA, temperatura e volume, a gente tem essas informações principais aqui embaixo, porém aqui nesse canto a gente tem diversos outros parâmetros que a gente pode inserir. Então, parâmetros estequiométricos, parâmetros cinéticos, a dimensão a gente definiu, fatores de conversão, composição, parâmetros de composição. Então, o que eu quero enfatizar aí é que o WEST ele permite que a gente faça alterações em outros parâmetros de operação e dimensionamento para além dos dados que eu selecionei aqui. Como é o caso, então, aqui do lodo ativado e também do decantador secundário, por exemplo, tem outros parâmetros que a gente pode inserir para além daqueles que eu defini. Então, isso permite uma personalização ainda mais específica para cada caso. Então, aqui, agora que a gente já tem o nosso layout construído, a gente já pode rodar a simulação estacionária. Porém, antes disso, eu já preparei aqui as dashboards, mas eu vou preparar uns gráficos para que a gente possa visualizar os resultados.
que falta de colocar nesses gráficos? Faltam as variáveis, né? Aqui eu separei as concentrações do efluente. Então, eu vou considerar aqui as frações que eu quero avaliar no efluente de saída. Aqui, o oxigênio dissolvido nos meus tanques. E aqui, outras informações, que é a concentração de amônio, nitrato e fosfato nos tanques de lodo ativado. Esse último eu vou voltar depois para falar com vocês, mas por enquanto a gente vai montar esses 3 primeiros. Então, como é que eu faço isso? No efluente, eu vou pegar o dado do meu sensor e eu quero avaliar informações de DQO, amônio, nitrato, fosfato, nitrogênio total, fósforo total e sólidos totais em suspensão. E vou arrastar para cá e aqui já vai girar automaticamente, porque eu defini que esse gráfico ia ser uma série temporal, então eles vão, ao longo da simulação, eles vão variar ao longo do tempo. A informação de oxigênio nos meus tanques. Então, eu vou selecionar aqui, primeiramente, o tanque anóxico. Pegar minha DO. Os tanques não aerados. E meus tanques aerados. Então, aqui, já temos esses 2 gráficos prontos. E agora só falta dos tanques. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com os tanques aerados selecionados. E vou selecionar amônio, nitrato e fosfato. Agora para os tanques não aerados. Estou fazendo uma multiseleção aqui. Então, agora para o tanque anóxico. Ok. Pronto. Então, temos todos os nossos gráficos prontos. O que eu queria comentar antes é que o nosso tempo de simulação, ele vai ser para 150 dias, e eu já vou falar por quê. Enquanto o West roda aqui a simulação estado estacionário, eu queria então enfatizar aqui da importância de se ter a simulação estacionária antes da simulação dinâmica, que a gente vai rodar depois. Então, aqui a gente pode ver que está tendo uma variação. E a gente quer que atinja um estado em que as variáveis vão ser constantes no tempo, porque essa simulação do estado estacionário ela é responsável por gerar os valores iniciais de contorno das variáveis derivadas para a simulação dinâmica. Então, esse tempo, esse intervalo, ele é estipulado e vai depender do intervalo que o sistema realmente atinge o estado estacionário, onde as variáveis ficam constantes no tempo. Eu já rodei essa simulação antes e vi que o intervalo razoável seria 150 dias, para que a gente possa ter certeza de que as variáveis estão ficando constantes no tempo. Aqui a gente vê que teve uma variação, aqui, por exemplo, também, enfim, elas já estão ficando mais constantes, mas os 150 dias vão ser suficientes para que esse estado seja atingido. E por isso que eu fiz esses gráficos, para que a gente pudesse visualizar esses resultados antes mesmo de rodar a simulação dinâmica, para que a gente possa ter certeza de que essa simulação estacionária está sendo no intervalo correto. E depois, já adiantando também para vocês, enquanto o West finaliza a simulação estacionária, o que eu queria adiantar é que o intervalo de tempo que eu vou utilizar para minha simulação dinâmica não vai ser 150 dias, vai ser de 31 dias
por conta aqui nessa abinha, eu vou voltar. Vocês lembram que aqui eu tinha inserido, então, os dados que eu tinha mensurado, e eles estão compreendendo o intervalo de 31 dias. Então, aqui, que eu vou colocar depois, vai ser os valores, o intervalo de simulação de 31 dias. Então, aqui a gente finalizou. Então, aqui já temos nossos resultados. E eu vou, então, trocar o intervalo para 31 dias. E eu vou rodar antes, só para mostrar para vocês que eu vou ter que trocar o intervalo de comunicação da nossa simulação. Então, a gente está vendo que a simulação ela não está muito contínua, né? A gente pode ver que ela está meio quebradinha, então eu vou já parar aqui para mostrar para vocês então que a gente vai mudar aqui em Project, na simulação, a gente vai mudar as propriedades da simulação. O canal vai ser o nosso plot, nosso gráfico, né? Intervalo de comunicação vai ser 0,01. Então eu vou rodar novamente e a gente vai ver que os resultados vão ficar bem mais contínuos, né? Como a gente pode ver agora. E aqui, já obtendo nossos resultados prévios, né? Ainda chegando ali no 7º dia de simulação, mas a gente já pode ver que por essa linha aqui mais escura, nitrogênio total, e aqui embaixo fósforo, que eles não estão atingindo o esperado de concentração média, né, no efluente de saída. Que nem eu tinha mostrado anteriormente que o esperado para o nitrogênio era de 10 mg por litro e o fósforo de 1 mg por litro. Então a gente já pode ver que algumas otimizações precisam ser feitas, porém a gente pode pensar assim, né? O nosso processo, a gente fez, então não está sendo suficiente, mas ele está sendo tão ruim assim, ele não está tratando, não está sendo, né, eficiente. O quão eficiente está sendo o nosso processo, né? Quanto que a gente tinha no início, na entrada, e o quanto realmente está sendo retirado desses compostos. Então, para responder essas perguntas, o que a gente pode fazer, e por isso eu inseri essa última dashboard aqui, para que a gente pudesse avaliar a eficiência de remoção desses componentes. E para isso a gente pode inserir variáveis com base em variáveis permanentes no processo, que vão se utilizar de uma equação, que vão se utilizar de variáveis permanentes no processo. Então, enquanto finaliza aqui a simulação, eu vou voltar para os nossos slides. Então, a gente já está vendo aqui nos slides, aqui a equação que a gente vai utilizar para a remoção, calcular a eficiência de remoção de DQO, o nitrogênio total e fosfato. A gente vai utilizar parâmetros de entrada, parâmetros de saída, dividido pelos parâmetros de entrada. Então, essas variáveis que vão ser inseridas aqui são variáveis já existentes no processo. E a gente só vai inserir, então, essa equação que vai estar utilizando já de informações que estão sendo geradas pelo WEST. Então, eu vou voltar lá para o WEST para retomarmos nossa simulação.
Então, já podemos ver que aqui a simulação já foi finalizada. Temos os valores aqui no efluente de saída, oxigênio nos tanques, temos aqui um oxigênio residual nos tanques que não estão sendo aerados. Temos aqui as informações de amônio, nitrato e fosfato nesses mesmos tanques de lodo ativado. E aqui nessa última dashboard, então a gente vai inserir as variáveis que a gente vai calcular para saber a eficiência de remoção desses compostos, né? Então, como eu falei, a gente vai inserir nessa calculadora de variáveis aqui. Então, aqui nessa aba superior, a gente clica aqui nesse item. Eu já inseri aqui essas três variáveis de análise. Aqui, então, a eficiência de remoção de DQO, de fosfato e nitrogênio total. E só para vocês verem, então, aqui eu inseri a equação de acordo com o que eu mostrei nos slides, então aqui tem o valor de entrada, está sendo o multi 1 aqui, é o nosso sensor de entrada, o sensor de saída, dividido pelo valor que está sendo medido pelo sensor de entrada. Então, eu fiz isso para as três variáveis, inseri aqui. E onde é que a gente vai encontrar elas? A gente pode clicar aqui no Canva, nessa parte em branco. Aí aparece aqui, nesse bloco da direita, esse root aqui, que é realmente os valores que vão estar inseridos no processo em si. Então, aqui em variáveis vai ter esses componentes que eu inseri, essas variáveis calculadas, né? Então, para ver o resultado delas, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar, vou passar aqui para o gráfico, e também eu coloquei aqui uma tabela, depois a gente vai ver que vão sair resultados bem interessantes aqui. Então, agora eu vou rodar de novo a simulação dinâmica para a gente ver esses valores que vão ser gerados. Então, aí temos já vendo os resultados. E a gente pode ver então, já com bastante valores aqui nesse gráfico, que a eficiência de remoção de DQO tem valores bem mais expressivos. Essa curva laranjinha aqui, ficando ali em torno de 80% a 95%. Enquanto que para o nitrogênio, para o fósforo, ainda temos aí eficiências que não passam aí dos 75%, 80%. O que não é ruim, mas não é o suficiente para atingir as exigências, né, de concentração na saída do efluente que a gente quer, como a gente pode ver por esse gráfico aqui de concentrações do efluente. Então, a gente vê que otimizações precisam ser feitas, né? Enquanto finaliza aqui as simulações, queria só fazer uma observação também, que o WEST ele permite que esses dados sejam exportados. Então a gente pode exportar esse gráfico aqui quando estiver finalizado em um formato de imagem. A gente pode também exportar essa tabela em formato Excel ou TXT, enfim, ou o formato que for desejado para que possam ser feitas análises externas em programas externos. E o que eu queria mostrar de interessante dessa tabela, que para qualquer tabela que a gente insere aqui em dashboard, a gente pode inserir a tabela. E aqui a gente tem os valores de mínimo e máximo, os valores atingidos e também a média. O que a gente pode realmente ver aqui então que o nitrogênio total chegou ali próximo dos 70% de média de remoção, eficiência. O fosfato chegou nos 40% e a DQO chegou lá quase nos 92%. Então aqui a gente já pode ter esse valor, né,
Tem aqui também o desvio padrão. Então, a gente já pode avaliar esse valor inteiramente por essa tabela, que é bem interessante, né? A gente pode também gerar relatórios, a gente pode exportar todos esses gráficos gerados em um arquivo, por exemplo, do Word, ou um TXT, enfim. Podemos também fazer notas, fazer também workbook, que seria uma planilha, criar uma planilha e pegar dados. Enfim, tem bastante opções no West para que essas análises sejam feitas de forma personalizada. Então, com todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, a gente já pode avaliar a necessidade de otimização e pontos específicos de melhoria que podem ser considerados, assim como simplesmente avaliar a mudança de um parâmetro na eficiência. Por exemplo, se eu mudar aqui o valor de KLA, ou mudar o valor de temperatura, ou volume, como que isso vai atingir, como que isso vai afetar a minha eficiência, né? Então, já tem a gente pode rapidamente alterar um valor aqui de um parâmetro de operação e já ver esse impacto no resultado final. Então, nos próximos webinars, nós vamos ver o que a gente pode fazer para solucionar esse problema que encontramos aqui, que é a concentração ainda elevada de nitrogênio total e de fósforo. Então, eu vou voltar para os slides. Então, aqui nos slides, eu vou voltar a apresentar. Falando agora um pouco sobre a nova versão do West 2021, essa nova versão ela conta com novos blocos de operações que antes não estavam disponíveis para aplicação direta no layout, como aqui demonstrado pelas etapas de tratamento preliminar, seja pelo gradeamento, desarenador, e também outras tecnologias de tratamento biológico, como o reator WASB e o digestor aeróbio. Foi implementado também o modelo ASM2D ISS, onde são considerados o enxofre e os sólidos suspensos inorgânicos, e aí com a sigla em inglês ISS. Nesse modelo, a gente pode contar com a formação de sulfeto de hidrogênio e óxido nitroso, que são alguns aí dos causadores do efeito estufa. E também a gente pode inserir no modelo uma calculadora de pegada de carbono do sistema, que é bem interessante quando se busca exatamente esse baixo impacto ambiental no processo. Então, com essa ferramenta, é possível calcular e avaliar o impacto causado e quais são as principais fontes, dentre as operações, que são as geradoras desses gases, desses gases prejudiciais ao meio ambiente. Dentre outros blocos adicionados, podemos citar aqui o secador de lodo e a turbina a gás. E esses demais blocos, eles tiveram seus modelos atualizados. Vale ressaltar que essas modificações elas foram feitas para a biblioteca de blocos modélica, sendo mantida a biblioteca MSL com o padrão anterior. Sobre os módulos do software do West, temos diversos pacotes com níveis diferentes de disponibilidade de ferramentas e são voltadas tanto para empresas, concessionárias, universidades, estudantes. Então, essas novas versões, elas dependem da complexidade que se deseja para o layout, ou mesmo de análises a serem realizadas com o software. A versão West Basic, a primeira da lista, é uma das opções de baixo custo e que permite a construção de um layout, permite também rodar simulações estacionárias e dinâmicas, fazer a construção de gráficos e tabelas, inserir novas variáveis, para
Praticamente tudo que a gente fez hoje é possível de fazer com esse módulo. Então, por que eu estou chamando a atenção? Que temos aí uma grande oportunidade para essa versão do West, que investindo então apenas R$ 2.300 já é possível executar simulações para uma ET simples. Então, caso tenham interesse, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail e também para eventuais dúvidas sobre outros modelos e também sobre a nova versão do software. Nos próximos webinars, então, iremos retomar o nosso layout construído hoje e iremos aplicar as otimizações quanto aos parâmetros de concentração de nitrogênio e de fósforo, além também de implementar controladores e fazer, por fim, uma análise de custos com relação aos layouts otimizados e o inicial. As datas serão divulgadas em breve, então fiquem atentos às nossas redes para acompanharem a divulgação. Abriremos agora um tempo para perguntas. E muito obrigada pela disponibilidade e atenção.